E eu queria te fazer uma pergunta bem direta, bem simples, mas que eu acho que a maioria das pessoas não sabe. O que é o SUS? O SUS é o Sistema Único de Saúde, né? É um sistema universal, melhor, de acesso universal, né, à saúde no Brasil. É um sistema, Léo, que hoje a gente precisa, enquanto brasileiro, se orgulhar muito, porque ele dá acesso aos direitos dos cuidados com a saúde para toda a população, independente de classe social, independente de gênero, independente de raça, né? Então ele é realmente universal. Como a gente estava falando no início, eu sei, e nós todos sabemos, ninguém é ingênuo de achar que a política ela está totalmente redonda, que ela está funcionando totalmente redonda, mas a gente também precisa considerar que é uma política relativamente nova, né? O SUS ele tem 36 anos, né, de funcionamento. Então, claro que, assim, ele vem se aperfeiçoando ao longo dos anos, sabe? Então, tanto por esforços da União, esforços dos estados, dos municípios, né? O SUS, ele vem se aperfeiçoando. E é muito importante que a gente olhe com muita consciência e clareza para as críticas que são relativas às ofertas do SUS, para que a gente possa, de fato, ter um guia para melhorar, né? Porque a nossa intenção é sempre melhorar a oferta, a gente compreende e a gente está, todos os dias, a gente está fazendo história no SUS, né? Então, antes do SUS existir, só para a gente poder voltar um pouquinho e pensar na história, por que o SUS, que eu estou falando aqui, que o SUS só tem 36 anos, né? Antigamente... É uma criança, né? Exato, enquanto política pública é bem recente. Então, antigamente, as pessoas não tinham acesso a um sistema de saúde público. O sistema de saúde ele era desenvolvido muito pela filantropia, né? Pelas entidades religiosas. Tinha os particulares, que era para quem podia pagar, e aqueles que tinham carteira assinada, que era o chamado INPS, né? Então, as pessoas tinham acesso aos cuidados em saúde só quem tinha carteira assinada, ou quem podia pagar por isso. Fora isso, você ficava suscetível a ser atendido só pelas filantropias, né? Então, foi no fim da ditadura, em 1985, né? A partir de 1985, fim da ditadura, 1986 foi quando a gente teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi realmente um grande marco para o início disso que hoje a gente conhece como SUS, né? Então, inclusive, foi a primeira vez que foi aberto para a participação da população, né? Porque antigamente as conferências elas podiam ser participadas só pelo poder público e pelas autoridades. Então, em 1986, nessa 8ª conferência, a população ela foi convidada a estar para discutir os sistemas de saúde, já passando por esse processo de redemocratização. Já no fim da ditadura mesmo, já tinha acabado a ditadura no ano anterior, e juntaram-se acadêmicos, profissionais de saúde, sociedade civil, autoridades, políticos, e foram, de fato, fazer uma grande discussão sobre o acesso à saúde como um direito universal do cidadão, né? Então, essa conferência foi que deu o grande start, né, para que, em 1988, fosse incluído na Constituição, no artigo 196, a saúde como um direito de todos e dever do Estado, né? Então, a partir disso, que a saúde passou a ser considerada como um dever do Estado e um direito de todos. Então, todos teriam direito à saúde, né? Todos teriam direito a acessar a saúde. A saúde ela precisaria entrar como um direito universal, ainda não, como uma necessidade e um direito e um dever de ser ofertado pelo Estado para todos, independente, né, de quem quer que fosse. E aí, depois disso, em 1990, que foi instituída a lei do SUS, né, que é a 8080 e a 8.142. Então, o SUS, ele é uma política pública que está em constante construção. Sim. Né? E aprimoramento, e aperfeiçoamento. E a gente que trabalha com a política pública, a gente acompanha as discussões, e são discussões que realmente a gente vê que assim, é um desafio muito grande em todos os níveis, porque
fazer política pública, você não faz somente com boa vontade. Política pública a gente faz com orçamento. Sim. Né? E discutir o orçamento é uma coisa complexa, né? Até porque o SUS ele é financiado pelas 3 esferas de governo, né? Pela União, pelo Estado e pelos municípios. Né? Isso também está previsto na nossa lei do SUS, né? Desculpa lhe interromper, que seria até uma pergunta que está um pouquinho mais à frente para eu fazer, que é de onde vem o dinheiro, né? Mas você pode esclarecer um pouquinho depois. Mas que é uma dúvida que muita gente, ou melhor, uma situação que muita gente não sabe, né? Que o dinheiro também é público, né? Isso, o financiamento do SUS, ele vem dos impostos, né? Dos ele impostos. Vem dos valores que são arrecadados pelos entes, né? Então, na nossa lei, inclusive, é previsto que os municípios destinem, no mínimo, né, existe um percentual mínimo de investimento, né, para o SUS. E aí, os municípios minimamente têm que investir 15%, né, da sua arrecadação, os estados, no mínimo, 12%, e a União realmente é quem entra com uma parcela maior, que inclusive é repassado também para estados e municípios, né? E então é um cofinanciamento tripartite, né, que a gente chama. Ou seja, os três unidos ali. Isso, são responsáveis para fazer o cofinanciamento da política. Pois é, gente. Então, muita gente tem dúvida, né, de onde que vem o dinheiro para o SUS. Não, a gente fala SUS, gente, mas SUS está em todos os lugares. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, né? SUS está em todos os lugares. Agora, uma pergunta, Milena, que eu queria te fazer. Você disse que em 86, não é isso? Que iniciou todo esse processo. Com a conferência. Com a conferência, a 8ª conferência, isso, né? Isso. Para que todos tivessem direito à saúde pública. Mas o SUS tem suas diretrizes, podemos dizer assim. O SUS, ele é realmente universal? Qualquer pessoa, independente de classe, cor, qualquer situação, ela pode utilizar o SUS? Com certeza, Léo. E, de fato, utilizamos, né? E é até engraçado, assim, quando a Jojo Todinho, ainda voltando, né? Eu tenho uma polêmica que disparou esse bate-papo nosso aqui, quando ela fala, o SUS não funciona, e aí quando você pergunta, o SUS realmente é universal? Então, assim, às vezes algumas pessoas reduzem o SUS ao atendimento ali na unidade de saúde, a uma fila de regulação ou a um hospital que você procure que pode estar cheio naquele momento. Como que o SUS fosse somente isso. Isso, como se o SUS fosse somente isso, né? E como que isso também não fosse nada, né? Isso. Mas o SUS, ele é muito maior do que isso, né? Eu não sei nem se a gente aqui, numa entrevista, esgota tudo que contempla o SUS, mas assim, por exemplo... o SUS ele é organizado em 3 esferas de cuidado, né? Que é a atenção básica, a média e a alta complexidade. Então, você utiliza o SUS quando você vai na unidade de saúde, você utiliza o SUS quando você recebe um agente comunitário na sua casa, você utiliza o SUS quando você toma uma vacina, né? Você utiliza o SUS quando você passa por algum especialista na rede pública, você utiliza o SUS quando você utiliza um hospital público, quando você aciona o SAMU, né, o SAMU 192, quando você precisa de algum transplante, se você faz algum tratamento, por exemplo, para alguma doença crônica, diabetes, hipertensão, não é? Você utiliza o SUS quando você compra medicamento numa farmácia, né? Então, o SUS também está ali. O SUS também está ali, então isso... Às vezes, né, quando você compra um cosmético, você está utilizando o SUS, né? E você não sabe. Por exemplo? Um shampoo, um batom, uma maquiagem, uma né? basezinha. Uma base, tudo, né? Uma pasta de dente que você compra, uma medicação que você compra. Quando você vai no restaurante comer, você está utilizando o SUS também, né? Aí eu queria, se possível, você esclarecer um pouquinho, o que é que o SUS tem a ver com o restaurante que eu vou comer? Isso, então... aí nós vamos falar das vigilâncias, tá certo? E aqui que é um dos setores que às vezes fica invisibilizado para a população, para a grande maioria da população, mas que é importante que a gente esclareça aqui e que dá uma noção, inclusive, da amplitude, do alcance do SUS no nosso país, né? Então, a vigilância sanitária, por exemplo, é quem regula a qualidade de todos os produtos que vão ser consumidos pela população, seja
seja um alimento, seja uma medicação, seja por exemplo, um cosmético, entendeu? Então, se está na prateleira, a Anvisa já liberou. Se a Anvisa, ela faz parte do Sistema Único de Saúde, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, todos os produtos que hoje são comercializados no Brasil para consumo são antes avaliados pela Anvisa. E se não for liberado pela Anvisa, não vai estar na prateleira nossa, né? Para alguém abrir um restaurante, a Anvisa, a vigilância tem que ir lá. Porque assim, você vai comprar, por exemplo, os alimentos que você compra, né? Os alimentos, eles têm que ser também liberados pela Anvisa. E ainda tem a Vigilância Sanitária Municipal, que faz a fiscalização dos ambientes também, né? Onde se prestam os serviços. Então, uma clínica odontológica, um consultório médico, um hospital, um restaurante, uma farmácia, tem medicação vencida, tem alimento vencido na prateleira, né, do mercado que a gente está, não é? Os alimentos, por exemplo, estão acondicionados da maneira correta, né? O processo todo, né, de cuidado com aquilo que é ofertado para a população é regulado pela vigilância sanitária. E aí, isso fica, às vezes, invisível para a população, né? Então, tem locais que é preciso fazer uma interdição. Antes da interdição, óbvio, tem uma notificação, tem um ajuste de conduta, né? Mas, enfim, tem locais que precisa, de fato, chegar à interdição. Tudo isso preservando a saúde pública, né? Rapaz, muito bem explicado. A gente tem bastante gente participando aqui. Daqui a pouco eu trago a participação dos internautas, mas me chamou muita atenção essa tua fala de que a vigilância muitas vezes fica invisibilizada ali. Muita gente não imagina o trabalho que está por trás nos bastidores, né? Às vezes a pessoa compra uma base para passar no rosto e não tem noção de que aquilo ali precisou passar por um teste para ver se teria algum efeito reativo, né, na pele da pessoa. E quem faz isso é a Anvisa, que pertence ao SUS, faz parte do SUS, a Agência Nacional. Isso. Então, gente, poxa, cara, eu acho importante isso porque desmistifica toda aquela história que a Jojo Todinho criou, porque depois ela ainda rebateu. Ela gravou um outro vídeo rebatendo, você que tem parente, que não sei o quê, que morreu e que, né? É como a Milena disse, não é 100%, né? Mas chega a ser cruel afirmar que não funciona, né? Não funciona. A Embasa também, a gente pode dizer que o SUS também atua de alguma forma? Sim, no monitoramento e controle da água, da qualidade da água, né? Então a gente que eu digo SUS, né? O SUS, ele está presente em tudo que a gente consome. Em tudo que a gente consome. E eu falei aqui da invisibilidade, às vezes, para a população, né? Das vigilâncias. Eu te falei aqui da vigilância sanitária e tem também a vigilância epidemiológica, mas que essa ganhou até muita visibilidade nesse momento da Covid que a gente passou recentemente, né? Onde todo mundo, de repente, passou a olhar para as vacinas de uma maneira bastante intensa e preocupada. E a vigilância epidemiológica, ela trabalhou fortemente, né, nesse momento da pandemia, né, as vigilâncias, né, todas, na verdade, a sanitária, a epidemiológica, e foi o que fez com que a gente conseguisse combater, né, essa pandemia que matou muita gente, infelizmente, a gente perdeu, todo mundo acho que perdeu pessoas conhecidas, pessoas todo mundo perdeu alguém, queridas, né? Familiares, né, foi realmente um processo muito doloroso, né? Que levou tempo até demais, mas porque realmente era uma coisa nova para todo mundo. Sim. Mas os esforços, eles foram organizados desde o início, especialmente assim, aqui no Brasil, com muita responsabilidade também, e a gente tem hoje um programa de imunização que é reconhecido e premiado internacionalmente, e foi o SUS que vacinou as pessoas, né? E gratuitamente. Gratuitamente, todos, indistintivamente. E se você se lembra, Léo, a gente foi feito de uma forma que não foi permitido que os laboratórios particulares comprassem antes de que o SUS pudesse fazer as distribuições, né? Então, somente... Para que não houvesse comercialização. Para que não houvesse comercialização e para garantir a equidade, né? Para garantir a universalidade. Então, se a gente
se aquelas vacinas que estavam sendo produzidas, que a gente viu que naquele início não era, começou de uma forma que ainda não era suficiente para todos, tanto que começou pelos grupos prioritários, se a gente naquele momento liberasse para as compras das vacinas, o que acontece? A grande maioria das pessoas não seria vacinada. Sim, né? Isso seria destinado para quem pudesse pagar. Só né? quem tinha poder aquisitivo para... Exatamente. E é a universalidade do SUS que fez com que garantisse que a gente vai vacinar, a gente vai receber a vacina e vai destinar 100% para o SUS. Né? Entrando nessa questão da Covid, Milena, como você acha que o SUS, ou melhor, você acha que o SUS ele mostrou a cara, digamos assim, para a população, escancarou, tipo, olha, eu sou o SUS, eu tô aqui e vocês podem confiar porque aqui a coisa funciona. Você acha que a pandemia foi esse momento? Com certeza, Léo, eu não tenho dúvida, né? E eu acho que foi um dos grandes momentos em que o SUS ganhou muita visibilidade, né? Em que ele foi muito demandado em todos os sentidos, né? E ganhou muita visibilidade. Então, obviamente, houve uma sobrecarga do sistema todo, porque estávamos passando por uma epidemia mundial, em nível mundial, então isso não foi só aqui do Brasil, né? Então, o sistema foi muito requisitado, foi muito demandado, mas o sistema teve uma capacidade de organização que também é muito louvável, né? A gente poder falar sobre isso, a forma como o SUS conseguiu se organizar para atender e dar o suporte às pessoas nesse momento da pandemia, seja... porque assim, veja bem, era uma coisa completamente nova em que nem os protocolos de cuidado não existiam naquela época. Teve que ser criado... Tudo teve que ser construído na hora. Né? Então, e os países tendo que sentar, se debruçar sobre aquilo, estudar, não é? As vigilâncias sendo muito requisitadas também, e foram ser criados protocolos, desde o protocolo de acesso aos serviços, protocolos de... manejo das pessoas em situação de morte também, né? Porque você se lembra que nesse momento da pandemia, até os cuidados no momento do óbito tinham que ser diferentes, né? Então nós tivemos familiares que a gente perdeu por conta da Covid e que a gente não pôde fazer um velório, né? Em que a gente não pôde vê-los no caixão. Né? Então, assim, tudo foi organizado de uma forma que garantisse o máximo possível a saúde das pessoas que estavam vivendo nesse período da pandemia, né? Então, o SUS ele se destacou absurdamente e eu volto a ressaltar, assim, não canso de falar, é preciso que as pessoas tenham muita clareza, consciência e muito orgulho, não é, daquilo que o Sistema Único de Saúde pode ofertar, né? Então, foram muitos